Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. E nesse contexto temos diante de nós um texto tirado do capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 23 a 30, a repercussão do Evangelho de ontem. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amados e amadas de Deus, ontem Jesus tinha convidado aquele jovem, o jovem rico: vai, vende o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E o evangelho terminou com ele se afastando, triste porque era possuidor de muitos bens. E agora Jesus então diz como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Amados e amadas de Deus, esse dito traz um escândalo. É claro, se tentou interpretá-lo dizendo que a agulha seria uma porta que tem em Jerusalém, porém Jesus quer chamar a atenção para uma realidade, a realidade sim do escândalo. Qual é o escândalo? A dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Se é um rico apegado, se é um rico avarento, ele está apegado às suas riquezas, ele faz do seu Deus as suas riquezas. O que o evangelho quer colocar diante de nós? A necessidade da liberdade diante dos bens materiais, a necessidade da liberdade diante das riquezas. Quem faz da riqueza o seu Deus não entra no reino dos céus. Então sim, o escândalo se repete. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O evangelho quer nos chamar a atenção para isso, para a liberdade diante das coisas materiais. É o exemplo do próprio Mateus, do evangelista, que é alguém que é rico, mas alguém que lida com seus bens com liberdade. O evangelho de São Mateus mostra que é possível um rico entrar no reino dos céus, desde que ele lide com aquilo que ele tenha liberdade diante dos seus bens. Ouvindo isso, continua o evangelho, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amados e amadas de Deus, a lógica de Deus não é a lógica dos homens. Os próprios discípulos ficam espantados diante da afirmação escandalosa de Jesus, diante da afirmação firme de Jesus. Mas Jesus diz que para Deus tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o Filho do Homem for renovado, quando o mundo for renovado, o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Amados e amadas de Deus, Jesus diz que eles terão a sua recompensa. Jesus diz que eles estarão com ele na glória, sentarão com ele para julgar as 12 tribos de Israel. E Jesus ainda fala para as gerações futuras: todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Quer dizer, Jesus garante que todo aquela que no decorrer da história deixa tudo para segui-lo, terá como recompensa a vida eterna, terá 100 vezes mais e terá como recompensa a vida eterna. É a recompensa do discípulo, é a recompensa daquele e daquela que no decorrer da história vai deixando tudo por amor a Jesus Cristo. E o evangelho termina então: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Quer dizer, é a lógica de Deus que não é a nossa lógica. Quem é primeiro será último, quem é último será primeiro. Por quê? Porque a humildade que é
a grande virtude que o Evangelho nos pede, que Deus nos pede, aquela grande virtude de Maria. Amados e amadas de Deus, celebremos com alegria esse dia, tendo certeza de que o Evangelho nos convida à liberdade diante das coisas terrenas, diante dos bens materiais. O Evangelho nos dá a certeza de que aquele que deixa tudo por amor a Jesus Cristo para segui-lo, ele mesmo será a nossa recompensa. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.